Oi pessoal, então bem-vindos aqui à aula 3 do nosso curso. Eu vou fazer aqui uma breve revisão de números complexos e de álgebra linear, tá? Começando aqui com números complexos. E algumas coisas aqui são bem básicas, tá? Mas eu vou falar aqui só por desencargo de consciência, tá? Então, sejam z e w números complexos, né? Por exemplo, z igual a mais bi, né? E w é um c mais di, né? Lembrando que o número complexo tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Lembrando aqui que i ao quadrado é menos 1, né? Então, i ao quadrado é menos 1. Então, o que é a soma de dois números complexos? Como é que você soma dois números complexos? Você soma as partes reais, né, e as partes imaginárias, né? Por exemplo, eu vou somar o z com o w aqui, eu somo o a com o c, né, e depois o b com o d. Né? E o produto, bem, o produto existe uma formulazinha aqui para calcular o produto, que é essa fórmula aqui, né? Eu faço AC menos BD, né, como uma parte real, e a parte imaginária fica BC mais AD. Mas essa fórmula aqui vem da distributiva aqui, né? Se você multiplicar esses dois números aqui, né, A mais BI, C mais DI, fazendo a distributiva, né, você vai chegar exatamente nessa fórmula aqui. Tá? Por exemplo, veja que tem um menos BD aqui, né? Esse menos BD veio de quando eu multipliquei o BI com o DI. Vai ficar o quê? B vezes D vezes I ao quadrado, né? Mas o I ao quadrado é menos 1, então ficou menos BD. Né? Então é só fazer a distributiva que você chega aqui nessa forma, tá? Não tem segredo, tá? Agora uma coisa que talvez alguns não lembrem, né? Mas que é importante aqui, que é o conjugado, tá? Então o que é o conjugado de um número complexo? Se o número é A mais BI, o conjugado é A menos BI. Simplesmente você troca o sinal da parte imaginária, né? É conjugado complexo. Por exemplo, no caso do número W ali, né, meu número complexo W, o W eu uso assim, estrela, né, W estrela, o conjugado de W é C menos DI, só troquei o sinal aqui. Outra coisa que a gente usa aí o tempo inteiro é módulo, né, o que é o módulo de número complexo? É raiz da parte, daí você pega a parte real e eleva ao quadrado, mais a parte imaginária e eleva ao quadrado também, né. Se por um acaso, observe aqui, né, se meu número Z aqui fosse um número real, né, porque ele poderia ser real, né, um caso real é um subcaso do complexo, né. Ou seja, se o Z fosse real, significa que o B era zero aqui, né, então ele não tinha parte imaginária. O que seria o módulo do número Z aqui, né? Eu não teria o B ao quadrado aqui, né? Então seria simplesmente raiz de A ao quadrado, que é a mesma coisa que ignorar o sinal do A, né? Então, o módulo do número complexo é um caso um pouco mais geral aí do módulo do número real. E o módulo me dá o tamanho do vetor, né, que representa o número complexo. A gente já vai ver daqui a pouco a representação geométrica do número complexo. O módulo é o tamanho daquele vetor correspondente ao número complexo. Tá? Então aqui outra coisa é o módulo ao quadrado. Eu só coloquei aqui porque a gente usa o tempo inteiro isso também. Né? O módulo ao quadrado do número z é simplesmente, usando a definição de módulo aqui em cima, né, mas talvez fica mais fácil a gente computar direto assim, o módulo ao quadrado do número z é a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Sendo que a é a parte real e b é a parte imaginária do número z. Né? E também é verdade que o módulo ao quadrado do número complexo z é z vezes o conjugado. Tá? Então, às vezes, aparece isso aqui também, a gente já faz direto a ao quadrado mais b ao quadrado. Outra coisa que às vezes é útil, né, para a gente utilizar, né, quando a gente está fazendo manipulações algébricas com números complexos, é observar que o módulo de um produto de números complexos, né, módulo de z vezes w, é a mesma coisa que módulo de z vezes módulo de w. Tá? E aqui é a representação geométrica de um número complexo. Tá? Então, um número complexo z ele é especificado por dois números. Né? Se você tem a e b, você sabe quem que é z. Né? Então, se ele é especificado por dois números reais, né, a e b, eu consigo desenhar ele num plano, né, um eixo que eu chamo de eixo real aqui, que eu ponho o a aqui, e o eixo imaginário que é o ponto b. E aí esse número aqui, né, esse ponto aqui, é o meu número complexo. Eu posso pensar que o meu número é esse ponto, ou posso pensar que ele é esse vetor aqui, saindo da origem, né, é a mesma coisa. E uma coisa importante de se observar aqui é que isso aqui é representação geométrica de um número complexo. Tá? Não é para confundir com o que a gente viu na aula anterior, que a gente estava vendo a representação geométrica de um qubit. Um qubit é um par de números complexos. Né? Então lá são dois números complexos. Acontece que naquela situação o que a gente fez foi simplificar e imaginar que no meu par de números complexos era um par de números reais. E aí a gente também conseguia desenhar no plano. Né?
E se você pensar um pouquinho, né, um par de números complexos, como é o caso de um qubit, cada número tem duas coordenadas, digamos assim, né? Então não teria como desenhar ele no plano, né? Se você parar para pensar inicialmente, você pode imaginar que, ok, talvez eu precisasse de 4 dimensões para desenhar um ponto definido por um par de números complexos, né? Porque cada número complexo é definido por 2 números reais. Então eu teria 4 números reais ali, né? Porém, no caso de qubits, porque a gente sabe que não são quaisquer pares de números complexos, né? A gente consegue fazer uma representação em 3D. Eu não mostrei isso para vocês ainda, tá? É um desenho que eu consigo representar. Tem uma representação geométrica de um qubit, que é um par de números complexos, mas em 3 dimensões. É uma representação chamada representação na esfera de Bloch, tá? B-L-O-C-H, Bloch. Vocês podem pesquisar isso, né, depois por conta, se quiserem, né? Mas por enquanto eu não vou contar isso para vocês. Então, relembrando aqui, agora eu estou falando de representação geométrica de um número complexo. Tá? Não confundam as coisas. Tá? E aí, no próximo slide aqui, né, dado um número complexo aqui, né, z igual a mais bi, né, do ponto de vista geométrico, o que é o conjugado dele? O conjugado dele é esse outro vetor aqui, ou esse outro ponto aqui, né, o z estrela, que é o a menos bi. Né? O que aconteceu? Eu só troquei a coordenada b, só troquei o sinal da coordenada b. Né? O a é o mesmo aqui, então ele só refletiu para baixo aqui, né, a coordenada menos b. Esse é o meu z estrela aqui, meu conjugado do z. Outra coisa no próximo slide aqui, é o módulo, né? Então, dado um número complexo z, que ele é definido por a mais bi, né? O que é o módulo? O módulo é o tamanho desse vetor aqui. Né? Eu falei, o número complexo eu posso pensar que ele é só esse ponto, eu posso pensar que é esse vetor aqui. Né? Então, o módulo do número complexo é ou o tamanho do vetor, ou a distância desse ponto para a origem, né? Não importa, é a mesma coisa, né? Então, esse é o módulo de z, esse é o valor r aqui, que a gente calcula do jeito que eu mostrei para vocês antes ali, né? Outra coisa que vai ser útil aqui é representar um número complexo na forma polar, tá? Então, como eu falei, né, o número complexo z ele é especificado por 2 números, a e b, um par de números reais, né? Um deles eu chamo de parte real e outro eu chamo de parte imaginária. Então, seja z um número complexo a mais bi, né, eu consigo usar um outro par de números para especificar esse mesmo número z. Tá? E esse outro par de números é o número r e θ. Tá? O r é o tamanho, é o módulo do número complexo, e θ é o ângulo. Deixa eu voltar no slide anterior aqui. Né? Esse ângulo aqui, eu não falei para vocês antes, mas tem um certo ângulo θ aqui. Tá? Então, vocês concordam que, para mim especificar esse ponto aqui, o z, né? Eu posso ou falar qual que é o ponto A ou B, ou eu posso falar né? Eu posso simplesmente falar, o ângulo é θ e o tamanho desse vetor é r. Né? Eu também chego nesse ponto aqui. Eu consigo especificar esse ponto com esse outro par de números, r e θ. Tá? Então, voltando aqui agora, né? Então, se eu tenho o número A mais BI, né? Eu posso definir ele em termos de r e θ. E aí, como é que fica essa representação? Eu escrevo desse jeito aqui, ó, que o z é r vezes e elevado a i θ, tá? Isso aqui vem dessa outra forma aqui que me diz que e elevado a i θ, ele pode ser escrito, isso aqui é chamado de fórmula de Euler, tá? Dessa forma aqui, e elevado a i θ é cosseno de θ mais i seno de θ. Tá? Então isso aqui é uma identidade, ainda tem que se provar isso, eu não provei para vocês, mas dá para provar isso, né? E aí isso aqui vem mais diretamente, você consegue olhar no gráfico lá que isso aqui é verdade, tá? Que o R pode ser visto dessa maneira, que é o tamanho do vetor vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Então, maneiras diferentes de representar o mesmo número. Então, eu posso representar o z dessa maneira aqui, a mais bi, posso representar dessa maneira aqui, r vezes e elevado a i θ, né? Ou r vezes isso aqui, né, cosseno de θ mais i seno de θ. Né? Por que às vezes é legal trabalhar na notação polar? Em algumas situações a gente vai trabalhar com isso e isso vai ajudar a gente. Tá? Pode parecer esquisita essa notação aqui, mas ela é útil às vezes. Por exemplo, se eu vou multiplicar dois números, digamos um número, vou chamando aqui de R1 e elevado a i θ1. Esse aqui é um número complexo. Tá? Então, novamente, eu consigo, se eu sei o R1, que é o tamanho desse número complexo, desse primeiro número complexo, e eu sei qual que é o θ1, eu especifiquei meu número. Tá? Eu posso escrever ele dessa maneira aqui, R1 vezes e elevado a i θ1. Tá? É uma maneira de escrever um número complexo, isso aqui. Tá?
E eu tenho esse outro número aqui, que é dado por R2 e θ2. Tá? Então, tenho o meu segundo número complexo aqui. Qual que é o produto desses dois números? Basta somar. Tá? Somar os ângulos. E multiplicar os... Desculpa, somar os ângulos e multiplicar o tamanho dos números complexos. Tá? Então, para convencer vocês de que isso aqui pode ser útil, né? Um caso muito comum para a gente, tá? Não vai ser sempre, tá? Mas um caso muito comum é quando R é 1, quando esse número complexo tem tamanho 1. Tá? Não confunda o tamanho do número complexo, a módulo do número complexo, né? Ser unitário, com o vetor, o qubit, ele ter norma 1. Essa é outra coisa. O que soma 1 no qubit é a soma do módulo do quadrado dos números complexos, dos dois números complexos. Tá? Porém, em alguns casos, a gente vai estar trabalhando em situações em que a gente vai ter números complexos que vão ter também norma 1, que também vão ter tamanho 1. Tá? Então, e aí nesse caso, né, por exemplo, digamos que eu tenho um número complexo de norma 1. Se eu sei que o R é 1, então eu posso até deixar implícito, eu sei que o R é 1, eu não preciso nem falar do R mais. Simplesmente o meu número complexo é definido por um número, né, que é o θ, que é o ângulo. Né? E implicitamente tem o segundo número que é o 1, né, mas eu não preciso falar desse número 1. Né? Então, aí meu número complexo ele é representado por e elevado a i θ1, digamos, que é meu número complexo. Aí tem o meu outro número complexo e elevado a i θ2, né? Eu vou multiplicar os dois números, o que eu preciso fazer? Eu simplesmente somo, né? Então eu tenho dois números complexos, um é dado por θ1 e outro é dado por θ2, né? Porque está implícito que a norma é 1 dos dois, o tamanho dos dois números é 1. E aí eu tenho que o produto deles é só a soma desses ângulos. Né? Então esse é um caso que vai ser útil aqui pra gente às vezes também.